Olá, queridos. Aqui é o Yuri Godard. E hoje eu estou aqui para dar um pouquinho do meu testemunho, né? Eu sou pastor e missionário, moro na Nova Zelândia. Estou morando aqui desde o início desse ano e talvez você que esteja aí do outro lado, talvez você tenha acompanhado um pouquinho da minha história. Mas eu quero contar a minha história de uma forma mais extensiva. E para isso eu vou começar contando o meu testemunho, né? Como que eu fui salvo. Eu sou de Niterói, morava no Fonseca, e eu me converti quando eu tinha 17 anos, quase 18, né? Naquele momento ali da minha vida, era um momento muito difícil para mim. Um momento difícil porque eu estava envolvido com drogas, eu estava envolvido com... Muitos dos meus amigos estavam envolvidos com tráfico de drogas e eu estava andando ali naquele meio. Eu estava bebendo muito, fumava, né, mais as drogas, e tudo isso me levou a um lugar onde minha vida não fazia nenhum sentido. Eu me lembro muito bem do quão triste eu estava, quão sem propósito de vida eu estava, e de quantas vezes eu pensava até mesmo em me suicidar. Teve uma vez, especificamente, em que eu até pensei em me jogar em frente do ônibus. E eu estava tão oprimido que eu ouvia vozes, sabe? Faz isso, vai, se joga. Espera o ônibus que esteja vindo mais rápido, porque aí acaba a dor. Eu tinha muita dor dentro de mim, sabe? Através na minha adolescência, né, eu já tinha tentado algumas vezes me suicidar e nunca consegui, né? Uma vez eu sangrei, eu me cortei, sangrei e de repente parou de sangrar, né? Então eu fiquei com vergonha, cobri, né? Tava uma poça de sangue no chão, limpei e fiquei quieto na minha. Ali eu tinha 11 anos. Talvez ninguém nunca tenha ouvido sobre isso. E eu me lembro que eu estava esperando o ônibus vir ali na frente da Leite Ribeiro, da rua Leite Ribeiro, no Fonseca. E quando eu fui para me jogar, alguém me segurou. Alguém me segurou, e esse alguém que me segurou, eu não lembro o rosto da pessoa. Mas essa pessoa começou a falar de Jesus para mim, naquele momento que eu estava para me matar. E naquele momento eu apenas ouvi, mas saía um pouco atordoado pelo que eu tinha quase feito, e continuei caminhando. Fui no meu caminho, sabe? E tinham pessoas que trabalhavam, eu já trabalhava entregando papel, panfletos, né? Trabalhei sempre muito desde cedo e as pessoas começaram a me chamar para ir para a igreja. Tinha uma igreja perto da onde eu trabalhava, da onde eu morava, chamada Operação Resgate. E eles me chamaram para ir, me chamaram, até que um dia eu resolvi, falei, olha, eu vou, tá bom? Eu dei minha palavra e no dia que eu dei minha palavra eu fui. Quando eu estava caminhando, saindo da minha casa, um dos meus amigos, dos meus conhecidos, né, me chamou e falou assim para mim, olha como que o diabo é, né? Ele falou assim para mim, Yuri, eu tenho duas armas aqui, e eu era apaixonado por armas, né? Tem duas armas, duas pistolas. Vamos sair, vamos zoar, vamos fazer, vamos pegar a mulher, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Isso ele falando para mim, né? E eu falei, tá bom, vamos, mas eu dei minha palavra que eu estava indo a um lugar, quando eu voltar, a gente vai. Me dá 1 hora e eu tô de volta. Para mim, o culto da igreja não é levar mais de 1 hora.
E eu cheguei lá e eu me lembro, entrando na Operação Resgate, minha primeira impressão, né? Minha primeira impressão, a impressão que eu tive foi, uau! Tipo, nunca fui tratado tão bem. Apertaram minha mão, me abraçaram quando eu entrei na igreja, ninguém nunca nem me conhecia. Então eu fui lá, sentei, e quando eu sentei tinha um irmãozinho que veio, o nome dele era Carlinhos. Hoje ele é pastor também, virou um grande amigo meu. Carlinhos, ele sentou do meu lado e ele começou. Eu vi que enquanto o louvor estava tocando, ele estava orando. Eu falei, gente, que cara estranho, que coisa estranha. Mas, né, o louvor cantando e tudo mais, eu cantei, né? As palavras estavam lá. E muito legal tudo aquilo, mas aí deu a hora de eu ir embora. Eu falei, eu vou disfarçar, né? Porque esse rapaz aqui tá aqui do meu lado, sentado do meu lado, orando. Falei, vou dar uma disfarçada e vou embora. Mas aí quando eu levantei, ele veio atrás de mim. E eu falei, gente, vou dar uma disfarçada, vou no banheiro, né? Que aí o cara não vai vir no banheiro atrás de mim. Homem não vai em banheiro atrás de homem. Rapaz, ele veio, foi dentro do banheiro comigo. E ele encostou assim na porta do banheiro, ele estava orando na porta do banheiro. Obviamente eu não entendi o que ele estava falando. E aí eu fiquei com vergonha porque eu estava sendo muito bem tratado. Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar. Vou ficar, não, né, não vou desapontar esse pessoal que está sendo tão legal comigo. E eu me lembro, era o pastor Sérgio Ponce pregando, e eu não lembro exatamente o que ele pregou, mas eu lembro que ele fez um apelo e falou assim, olha, se você quiser entregar sua vida para Jesus, fecha seu olho e faz essa oração. Aí fiz aquela oração, né, te dou meu coração, Senhor, e tudo mais. Eu falei, o que tem? Dar meu coração para Jesus, não tem nada demais, né? Vai acontecer nada demais, deixa eu me ajeitar aqui. Vai acontecer nada demais. E eu nem sabia, né? Eu nem sabia. Então o que aconteceu? Quando eu acabei de orar, ele falou assim, olha, se você fez essa oração, vem aqui na frente, a gente quer orar por você. E eu sempre fui muito assim, corajoso, sabe? Nunca tive medo de fazer, de falar, de ir, sempre fui muito assim. Falei, deixa eles orarem por mim, oração sempre é bom. Mas quando eles oraram por mim, alguma coisa aconteceu. E eu não sabia explicar. Eu saí da igreja e eu pisava no chão e eu falava assim, gente, o que está acontecendo comigo? Que sensação de paz é essa? Parece que eu estou pisando nas nuvens, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Nunca senti essa paz. E eles pegaram meu endereço e tudo mais, né? Depois eles vieram na minha casa, o Carlinhos veio na minha casa, né? Esse rapaz que estava... E veio me buscar para mim ir na igreja. E ali eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu entreguei minha vida para o Senhor por causa daquela sensação que eu tive, que eu nunca tinha tido. E eu entreguei minha vida para o Senhor mesmo. Sabe, eu comecei a explorar a palavra e nessa minha conversão, eu me lembro que eu entregava panfletos, sabe? Eu não tinha muita condição, minha família não estava numa condição financeira boa naquele momento. E eu me lembro que uma amiga, Cleonice, migona minha, nossa, me abençoou tanto. Eu me lembro que ela ganhou uma Bíblia bonita. Eu falei assim, Deus, eu quero uma Bíblia dessa. Não estava invejando, mas eu estava realmente desejoso. Eu tinha uma daquelas Bíblias pequenininhas do Novo Testamento, né? Que entrava para o banheiro do meu trabalho, lia 2 versículos, voltava, orava e voltava. Naquele momento eu já tinha conseguido parar de fumar, parar de beber e comecei a caminhar no Senhor. Comecei a ir em reunião de oração às 5 da manhã, quarta-feira. O pastor Roberto Miller, eu me lembro muito bem, né? Aí ficava até a hora de trabalhar, ficava orando, conversando com o Carlinhos e tudo mais. Então eu orei por essa Bíblia, era uma Bíblia Thompson. E você acredita? Eu ainda tenho essa Bíblia, não a mesma Bíblia, mas a Bíblia Thompson é a que eu mais amo, é a que eu mais estudo. Eu orei por essa Bíblia e Deus
tocou no coração dessa irmã. Ela não viu eu orando, ela não viu nada. Ela falou assim: Yuri, Deus falou comigo para mim te dar essa Bíblia aqui. Falei: não, Cleo, não me dá isso não, essa Bíblia é cara, não pode, não vou aceitar, isso é muito caro, não, né? Falei: olha, Deus mandou eu te dar, eu tô te dando. E ela me deu aquela Bíblia, e ali foi onde começou a minha jornada, foi ali onde Deus começou a falar no meu coração. Eu me lembro de algumas palavras que Ele colocou no meu coração, sabe? Eu me lembro a primeira vez que Deus falou comigo, porque eles estavam ensinando sobre essa questão de que Deus fala no nosso coração. Então eu comecei a orar e a orar e a orar e falar: Deus, fala comigo. Se você fala, você vai falar comigo. Comecei a adorar. Se você me conhece, você sabe, minha voz não é muito boa para cantar e eu não tenho nenhum ritmo. Eu estrago qualquer música que eu canto. Mas aí eu cantava pro Senhor, eu adorava. Eu me lembro, eu estava um dia em casa, sozinho, e eu ouvi claramente: abre a palavra em Gênesis capítulo 12. E falava assim lá: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu comecei a ler e aí Deus me levou para Gênesis 17, né? Sai e olha as estrelas do céu, porque assim será a sua descendência. Eu me lembro que eu corri para o lado de fora e aquela presença de Deus, sabe? Eu olhei para os céus. Deus falou: vê, eu vou te dar as nações como herança. E ali começou uma história missionária no meu coração. Eu tinha 18 anos ali. E Deus começou a plantar no meu coração que Ele tinha me chamado. Eu te chamei como profeta às nações, eu te chamei para pregar a minha palavra, eu te chamei para compartilhar o meu amor. Eu era apaixonado por isso. Me apaixonei pelo Senhor e me apaixonei pela sua palavra. E eu lia horas e horas a fio a palavra de Deus e orava, sabe, naquele início ali. E foi assim a minha conversão. Alguns anos se passaram e eu comecei a passar por um momento muito difícil na minha vida. Tinham se passado, eu acredito, 3 ou 4 anos da minha conversão e eu me desviei. Desviei, embora eu nunca tivesse deixado de amar ao Senhor, eu me desviei. Voltei para os caminhos em que eu tinha andado, bebendo, fumando, e aquela tristeza que tinha me acompanhado minha vida toda, sabe? Aquela depressão, aquela falta de propósito, ela voltou. E eu me lembro um dia sentado na cozinha da casa do meu tio, tinha bebido a noite toda, tinha saído para festa, para farra, para night, como vocês falam aí no Brasil, nem sei se ainda fala assim. Espero que ninguém saiba aí, que está me assistindo. E eu me lembro que eram 6 da manhã, eu estava sozinho sentado na cozinha e as lágrimas corriam do meu rosto. E eu comecei a falar com Deus, falei: Deus, não tem sentido, nada disso tem sentido. E eu me lembro de uma outra noite que eu também tinha saído, aí fiquei na sexta-feira, fiquei em casa no sábado fui dormir cedo, estava cansado e tive um sonho. Nesse sonho, na verdade, eu estava deitado, dormindo, e eu comecei a ouvir um som. Mas sabe aquele som, aquele louvor que vem cheio da presença de Deus? No piano, em outros instrumentos que eu nem sei. E o meu espírito reconheceu a presença de Deus imediatamente. E nesse sonho, essa música encheu o quarto onde eu estava dormindo. Encheu o quarto, essa presença maravilhosa de Deus. E eu comecei a ver, eu abri os meus olhos como se meus olhos espirituais tivessem sido abertos. Eu comecei a ver os anjos tocando a trombeta. Jesus tinha voltado para buscar os seus e as pessoas estavam subindo aos céus com o Senhor. E eu comecei a falar: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero ir com o Senhor. Mas quando eu tentei falar, eu senti uma presença demoníaca tapando a minha boca. E naqueles poucos segundos eu comecei a lutar e comecei a falar: Jesus, Jesus, Jesus. Na terceira vez a presença demoníaca sumiu
E eu comecei a adorar o Senhor ali na presença de Deus, sabe? A presença real de Deus dentro do meu quarto me visitou. E ali eu entreguei de volta a minha vida para o Senhor. E sabe o que é mais interessante? Eu não tinha uma igreja, eu não sabia o que fazer da minha vida naquele momento. No dia seguinte, um amigo meu, Rafael Paz, veio até mim e me convidou de volta para ir para a igreja. O que eu fui, amigos preciosos como a Aninha, Ana Barros e o Rafael Paz e muitos outros, sabe? Muitos outros. Me ajudaram a me fortalecer no Senhor. E parecia que naquele momento ali Deus estava falando comigo: chegou a tua hora. Os anos consumidos pelo devorador acabaram. Chegou a hora de ser restituído. E restituído no sentido do meu chamado, do que Deus queria para minha vida. E ali eu comecei a fazer faculdade de teologia na FATEF. Acredito que ainda esteja lá até hoje. E ali eu comecei a estudar. E dali Deus me chamou, sabe? Foi um chamado muito forte. Chegando nessa parte do chamado, vamos mudar um pouquinho, né? Eu tô correndo, né? Porque se fosse falar, seriam 5 horas de testemunho, mas eu sei que não dá. Então, assim, mudando para a parte do chamado, como que eu fui chamado, como que eu tinha certeza, como tudo aconteceu. 3 amigas da igreja que eu estava, Operação Resgate Maria Paula, foram para Moçambique fazer missões. E quando elas voltaram, eu até lembro o culto que quando elas voltaram, a luz acabou e aí fizemos um culto às escuras, assim, foi algo tremendo. E naquela noite ali, Deus falou comigo: eu te chamei para a África. Eu falei: Senhor, a África é um continente, para onde que eu vou, né? E fui para casa orar e eu senti que Deus estava falando comigo: ó, amanhã você acorda, vai orar que eu vou te mostrar. E Deus tinha me dado uma palavra, Isaías 60:10, os portões, falando sobre os portões, né? Então, aquela palavra dos portões eu coloquei no Google, Portões da África, e apareceu uma comunidade missionária, Jocum, na África do Sul, chamada Os Portais da África. E eu queria muito aprender inglês também, porque eu acreditava naquele momento que o inglês ele iria abrir as portas para mim, para o mundo, né? Português e inglês iriam abrir as portas do mundo para mim, para que eu pudesse pregar o evangelho para o mundo, né? Hoje o inglês é uma língua universal, então essa era a minha consciência. Comecei a preparar tudo, não tinha dinheiro, não tinha suporte, a igreja não podia me bancar. Oraram por mim, mandaram ofertas, me abençoaram, pastor Delvan, pastor Regina, muito obrigado se vocês estiverem vendo. Minha gratidão é real. Mas amigos e família, né, entraram junto comigo naquele primeiro ano que eu fui, né, preparei tudo e fui. Tinha dinheiro para 2 meses. Minha passagem era para voltar em 8 meses e eu nunca voltei. Comprei passagem, abençoado, eu fui. Cheguei lá, na África do Sul. No primeiro dia que eu estava lá, era um culto do Espírito Santo, em inglês. Não entendia nada, não entendia a palavra de Deus. Estava lá adorando e o Senhor falou comigo: Yuri, esquece a passagem, eu te chamei para a África do Sul e aqui você vai ficar. Eu falei: tá bom, se o Senhor está falando, aqui eu vou ficar. Nos meses que se seguiram, para vocês saberem, a Jocum na África, eu cheguei lá sem falar nada de inglês, tá bom? Nos meses que se seguiram, eu aprendi inglês, me conectei com as missões que a base missionária estava fazendo. Na Jocum da África do Sul tinham pessoas de 40 nações diferentes do mundo inteiro, Coreia do Sul, a Europa inteira, a África, de todos os países da África, né, Brasil também. Então, assim, conheci muita gente, muita gente. E, assim, esse momento foi um pouco difícil para mim. Para ser bem sincero, na minha intenção de viver uma vida missionária dentro de uma base missionária, à primeira vista eu me decepcionei
porque eu acreditava que todas as pessoas que estavam ali estavam dispostas a dar a vida delas pela obra, e não era bem assim. Tinha muita gente descompromissada, tinham muitas coisas ali que me chocaram muito, mas eu mantive o meu foco. E assim, os primeiros 8 meses que eu estava lá, o meu foco principal foi aprender inglês. Embora eu estivesse conectado com a base missionária e tudo mais, fazendo missões, dando comida nas comunidades e tudo mais. Eu me lembro que eu me trancava no quarto para ler o dicionário em inglês, sozinho. Pessoal dormindo, pessoal brincando, pessoal falando português, e eu estava lá lendo o dicionário. Vocês acreditam? Porque Deus falou comigo: Yuri, eu quero que você seja fluente em inglês. E graças a Deus hoje eu cheguei nessa fluência, já publiquei 2 livros em inglês, prego em inglês. Na verdade, se você olhar a minha mídia social, minhas pregações são todas, a maioria delas em inglês, porque eu vivo num país que fala a língua inglesa. E eu, na África do Sul, eu fiquei por 11 anos, 10 anos, 9 anos e meio, 10 anos foram trabalhando em tempo integral como pastor em 2 igrejas diferentes, ministrando, pregando, ensinando, tudo em inglês, embora eu ainda estivesse aprendendo. Então esses foram os primeiros 8 meses, né? Nesses 8 meses eu conheci uma pessoa muito especial. Quando eu falei para vocês que 3 amigas minhas da igreja de Maria Paula tinham ido para Moçambique, e naquele culto, quando elas voltaram para apresentar tudo que elas fizeram, elas foram com uma pessoa que eu conheci na cidade de Worcester, onde estava a base da Jocum, que hoje é minha esposa. Elas fizeram essa missão juntas e por causa dessa conexão eu acabei conhecendo a minha esposa. A gente foi apresentado no McDonald's, muito engraçado. E eu falava muito pouco inglês, então assim, eu não conseguia me comunicar muito. Mas falei: oi, tudo bem, fomos embora. Mas ficamos amigos, começamos a conversar, tananana, e aí vocês já sabem como é que foi, né? Dentro daqueles primeiros 8 meses a gente começou a namorar. Quando chegou o tempo de eu voltar ao Brasil, eu já tinha certeza absoluta que eu queria casar com ela. A levei comigo para o Brasil naquela viagem, pedi ela em casamento no dia 31 de dezembro de 2012, isso era em 2012, e quando a gente voltou para a África do Sul juntos, a gente já começou a planejar a nossa vida, né? Na questão financeira missionária, eu vou ser muito sincero para vocês. Por um momento, eu fiquei muito assustado e também um pouco decepcionado, sabe? Porque eu tinha ouvido por muitos anos que a igreja brasileira era chamada a fazer missões, mas quanta dificuldade eu tive nessa questão financeira. Quantas pessoas se levantaram para criticar não só a minha escolha de largar tudo, largar minha vida, largar tudo e ir, assim como na questão financeira mesmo, de suporte, né? Mas aí é que entra a providência de Deus. Depois desses primeiros 8 meses que eu voltei ao Brasil, a igreja Resgate de Maria Paula comunicou que não poderia assumir, né, me assumir como missionário, que eu entendo perfeitamente. Eles sempre estiveram orando e Deus abençoe a vida deles. Mas eu voltei sem dinheiro nenhum. Voltei sem dinheiro, voltei sem nada, nada. Falei: e agora? Senhor, o que o Senhor vai fazer eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque agora eu tô pensando em casar e eu não tenho nada. O que eu vou fazer da minha vida? Não sei se vocês sabem, minha esposa, o nome dela é Deirdre. Tenta repetir aí comigo. Deirdre. É difícil, até pra mim às vezes eu nem sei se eu falo certo. Ela é sul-africana e ela estava, na época,
ela estava no primeiro ano dela de medicina, primeiro ano sendo médica, tá? Na cidade de Worcester, perto de Cape Town, da cidade do Cabo. Então a gente começou a planejar, obviamente ela tinha alguma coisa já do trabalho e tudo mais, que ela recebia, mas obviamente, né, obviamente nem só de pão viverá o homem, mas o homem precisa de pão, precisa de trabalhar. Então eu voltei para a África do Sul e a providência de Deus veio de uma forma sobrenatural. Gente, aparecia dinheiro de tudo quanto é lado, aparecia gente batendo na minha porta falando assim: olha, Deus mandou eu te entregar isso aqui. Olha, Deus te mandou isso. Olha, toma aqui, ó, na sua conta. Aparecia dinheiro na minha conta que eu não sabia nem de onde que vinha. E às vezes era dinheiro alto no dia que eu precisava pagar alguma coisa. E Deus sempre estando ali. E o que aconteceu foi o seguinte: eu fui numa igreja, a igreja que a gente estava frequentando, e falei assim, olha, falei pro pastor, falei, olha, eu tenho um diploma de teologia, né? Estudei para ser pastor e eu quero servir. Você tem algum lugar para mim servir? Falou, um monte, vem com a gente. Nem se preocupa, não falou nada. Quando eu vi, eles estavam me pagando, sem eu ter pedido, sem eu ter falado nada. Eles começaram a me pagar um pouquinho, não era muito. Tipo uma ajuda de custo, sabe? Eles começaram a me pagar. E eles vieram para mim e falaram assim, Yuri, a gente está te adotando. Um pouquinho de background no que era essa cultura que eu estava me inserindo. Eles são chamados a última tribo branca da África. Afrikaans. Minha esposa fala Afrikaans e é uma cultura que é muito fechada, mas muito fechada com relação a quem entra de verdade, faz parte como uma família. Eles se comunicam, eles, né, estão inseridos em toda a questão cultural da África do Sul, que são 12 línguas, são muitas culturas diferentes, todas juntas, sabe? E há muita tensão racial também. E principalmente com relação a eles, porque eles são brancos, estão inseridos em toda aquela questão, então toda aquela questão de tensão racial e do apartheid, que já tinha acabado já há muito tempo, mas ainda há muitas feridas. Me adotaram, me pediram para ser pastor da igreja. A gente começou um ministério com jovens nessa igreja, se preparando para o casamento. Quando eu casei, eu já estava trabalhando com eles. Foi maravilhoso, né? O suporte que eles deram, tanto emocional como financeiro, como ministerial, realmente nos adotaram a minha família, sabe? E a gente começou a trabalhar. Eu trabalhava nas comunidades, eu trabalhava nas prisões, eu trabalhava com jovens, fazendo treinamento, treinando jovens, né? Começamos um ministério com jovens adultos, que está lá estabelecido até hoje. Trabalhamos na área pastoral, aprendi um pouquinho de africanos também. A minha esposa fala africanos, eu entendo mais do que eu falo, né? Mas nesse período eu aprendi inglês, aprendi africanos, aprendi um pouquinho da língua Xhosa. Eles falam com um clique na língua, é muito difícil para mim, mas eu tentei aprender algumas coisas. Então, assim, foi uma imersão cultural muito grande, né? E ali a minha vida tinha começado a mudar, né? Eu vivi por 12 anos, por 11 anos na África do Sul. E assim, relembrando algumas coisas que aconteceram, né? Eu trabalhei por 5 anos nessa igreja na cidade de Worcester. E aí a gente se sentiu chamado a mudar. A gente não sabia para onde a gente ia. Deus abriu uma porta e eu fui ser pastor numa igreja metodista, uma igreja em inglês, na cidade de Pretória, que é a capital da África do Sul. Depois de 5 anos, fomos no final de 2017, ficamos até o início de 2013, onde fomos tremendamente abençoados também. Também trabalhei com jovens, com ensino, pregava domingo, era bem puxado, né? Porque os domingos a gente fazia treinamento de 7h30 da manhã até 8h30. Aí tinha o culto da manhã, saía da igreja meio-dia, voltava para a igreja às 4 da tarde, treinamento, louvor, liderava
um culto da noite pregando, né? Se procurar a igreja Willows Methodist Church, você vai ver um monte de pregação minha lá no canal do YouTube deles, tudo em inglês. Tá? Haja coragem. Haja coragem, assim, para sair de não falar, para estar pregando e estar compartilhando, né? Então, assim, essa é uma vitória que eu compartilho porque eu tive que ter muita consistência. Eu tive que... houveram momentos em que as pessoas riam de mim porque eu não falava direito, sabe? Eu tive que me doar muito para chegar onde eu estou nesse sentido, né? De ser fiel com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E essa tem sido um princípio muito forte do meu coração, sabe? Para vocês aí que estão me ouvindo, jovens missionários, pessoas que querem fazer missões, isso é algo que você precisa entender. Quando a gente fala vamos para as nações, quando você vai e volta, é maravilhoso. Mas quando você vai e fica, existem muitas questões, principalmente de se adaptar ao local, de se... como que se fala? De reformular a sua vida e o seu entendimento inteiro ao redor daquela cultura, para que você possa, ao mesmo tempo, fazer parte daquela cultura, mas também fazer a diferença naquela cultura, sabe? E comigo foi muito interessante nessa questão, porque para que eu entendi em Deus que Deus não queria que eu viesse pro outro lado do mundo para ministrar para brasileiros, sabe? Embora existem muitos no mundo todo, Deus ele me chamou para ministrar para a cultura local onde eu estou inserido. E por isso eu me afastei um pouco brasileiros, eu me afastei um pouco da língua também. Eu falo português, você pode ver que eu tô, né, a língua trava um pouquinho. Já são desde 2012 quando eu vim, né, já são 11 anos e pouquinho, quase 12, vamos fazer 12 anos no campo missionário agora. E todo esse tempo é inglês. Minha família, a gente fala inglês. Eu prometi apresentar minha família, mas eu vou ter que inserir um videozinho no final para apresentar minha família. Hoje eu tenho o Judá, que tem 3 anos de idade, eu tenho a Liora, que tem 8 anos de idade, é minha esposa, e a gente fala inglês. Eles falam muito pouco português. Entendem um pouquinho, mas falar não falo porque eu não tenho amigos brasileiros, né? Eu me lancei na cultura. Eu me lancei para que eu pudesse ter o máximo de impacto que eu pudesse. E nisso eu vou falar para vocês assim com muita sinceridade. Você tem uma referência de língua, né? Eles falam que quando você fala uma outra língua até a sua voz muda, e é verdade, né? O seu cérebro muda de um lugar para o outro, assim, né? Se eu pudesse explicar nas minhas próprias palavras. Então, assim, mudou tudo. Minha cultura mudou, não os meus princípios, mas o jeito que eu vejo a vida, eu tive que mudar. E esse período de mudança, ele é muito doloroso. Você sente falta da sua família, você sente falta do seu país, e ao mesmo tempo você está se acostumando com novas questões, e é difícil se adaptar, é difícil fazer amigos, é difícil, sabe? E você precisa ter muita perseverança, você precisa, uma palavra que Deus me deu, ser forte emocionalmente, para se adaptar, se transformar e realmente ser consistente o suficiente para ser eficiente e fazer a diferença. Então isso eu tenho muito sério comigo desde o começo da minha jornada missionária, para que eu possa fazer a diferença. Então essa é uma realidade do campo missionário, sabe? Essa questão do choque cultural, a transformação de quem você é. E hoje, se eu me mudasse para o Brasil de novo, eu estaria completamente perdido, porque as minhas referências mudaram, porque o jeito de lidar com as coisas mudaram, sabe? Pra você ter uma ideia, principalmente em países de cultura inglesa, você não chega na casa de alguém, bate na porta para tomar um café. Você precisa ter um horário
certo, você precisa fazer assim, ó, qual o horário que eu posso vir? Aí a pessoa fala assim, ó, amanhã às 9 da manhã. Amanhã às 9 da manhã, você precisa estar lá, às 9 da manhã. Não chegue a 9h15, 9h30, 10h30, porque a pessoa não vai estar lá. A pessoa não vai abrir, a pessoa não vai te receber, sabe? Tem essa questão do horário, tem essa questão da formalidade, tem essa questão, a sua palavra tem que ser reta, sabe? É é muito estranho, mas hoje para mim, se você falar comigo, eu tenho um amigo pastor brasileiro aqui em Auckland, onde eu tô, e a gente está tentando marcar já há algumas semanas e não marca, porque na última hora ele desmarca. E para ele eu acho que é normal, mas para mim não é, porque eu planejo o meu dia ao redor daquilo, sabe? Então assim, essas são algumas coisas que, que mudam, né? E que você precisa se adaptar. Ah, com relação a esse tempo no campo missionário, né, são muitas histórias, mas eu gostaria de te contar duas. A primeira foi numa comunidade na cidade de Worcester, talvez três, talvez quatro. Cidade de Worcester. Primeiro ano que eu tô lá, um garotinho dando comida de noite, um frio, devia estar uns 3 graus e mais de 200 crianças de noite nessa comunidade. É muito pobre, a África do Sul é muito pobre, é muito triste. Você não tem ideia do que é pobreza até você ver aquilo ali. E eu sei o que é pobreza, tá? Eu sei, eu vivi no Brasil, eu fiz missões no Brasil, eu sei o que é pobreza. Camisa rasgada, um frio danado. Ele me abraçou, pulou em cima de mim, me agarrou enquanto eu dava comida. Quando eu vi, ele tinha feito xixi nas calças. Ele tinha 5 anos, o nome dele era Prince Lorenzo. Príncipe Lourenço. E naquele dia ali, cara, eu me apaixonei por aquele garotinho. E durante um período de muitos anos eu acompanhei esse garotinho. Toda semana, quase todo dia. Dando comida, visitando a família, ensinando, caminhando junto, encaminhando ele junto com um projeto que a gente tinha nessa comunidade, que hoje é um projeto social, mas também é uma igreja que foi plantada ali, em que a gente começou, uma cozinha que dá comida todo dia para essas crianças. Então eu estava ali, consistente na vida daquele garotinho, no meio de muitos outros, sabe? Mas ele foi especial. Eu tenho até uma foto dele onde ele está sentado no meu ombro, e com um estetoscópio, agora eu não sei o nome em português, o negócio que o médico ouve seu coração, aí, colocando no meu ouvido, e ele tá, acho que tá no ouvido dele, ele tá colocando no meu coração, ou eu tô colocando no coração dele. É uma foto muito emblemática para mim, que eu coloquei o nome de Você Pode Ouvir, Você Pode Ouvir. Muitos não vêm, muitos vêm. E isso é algo que, se você quer se tornar missionário, você vai precisar ser forte, porque muitos vêm e eles não querem saber, não se importam. Eu me lembro de uma música do Keith Green, que foi traduzida para português pelo Ricardo Robortella, se eu não me engano. Você você não vê as pessoas se afundando. Quem se importa? Quem se importa? Se elas se afogarem. Procura essa música. Vocês vão me desculpar, tá? Eu tô abrindo meu coração, eu vou chorar. Tá bom? Você precisa ser forte, cara. Você precisa ser forte para ver a miséria, para ver o sofrimento. Você precisa ser forte em você mesmo, para que você esteja bem em você mesmo, para que você possa fazer a diferença. Você precisa ser forte para resistir através do deserto. E o deserto muitas vezes é essa falta financeira que não vem, cara, não aparece. Para resistir às críticas, até de pessoas que você talvez pensasse que fossem aquelas que estariam te dando suporte. Esse garotinho, a gente caminhou junto por muitos anos. A gente tinha um projeto em que as crianças traziam materiais recicláveis e trocavam por comida, trocavam por roupas,
brinquedo, material escolar, o que elas precisassem. E ele estava lá me ajudando, ele estava lá andando com a gente, sabe? Esse menino marcou muito a minha vida. E hoje ele faz parte do projeto, ele está ajudando no projeto, ele está ajudando na igreja que foi plantada. Ele está bem. A gente manteve ele longe das drogas, das gangues, sabe? Que é muito forte também nas comunidades na África do Sul. Então, assim, um dia Deus me chamou para ir para Pretória. Quando já estava tudo certo, eu recebi um telefonema de alguém de dentro da comunidade falando assim: Yuri, mataram o Lorenzo. Esfaqueado. Eu já contei para você que tá vivo, né? Entrei no meu carro chorando. E é muito perigoso lá, você não faz isso, tá? É muito perigoso, eles te matam. Eu entrei lá, quando eu entrei no carro, quando eu entrei na comunidade, a polícia fechou a comunidade atrás de mim e a bala comendo. Parecia até que eu tava no Rio de Janeiro. Eu falei, não quero saber, dirigi até a casa dele, me pararam na rua, botaram a arma no meu rosto, porque eu tenho esse barbão, eles me reconheceram, deixaram eu ir, por causa do projeto, né? Então eu fui na casa dele, ele tava lá, tinham matado um outro garotinho, sabe? E naquele momento ali, eu tive que parar pra pensar, sabe, gente? Eu tive que parar pra pensar. Quantas pessoas, quantas crianças, quantas almas estão perdidas e ninguém vê, sabe? Parando, parando para pensar, eu separei a minha vida para isso. Esse é o meu propósito de vida, é para alcançar os inalcançáveis, né? E Deus tem me preparado minha vida toda para isso. Ele me chamou para compartilhar a mensagem do amor dele. Foi muito bom, cara. Foi muito bom ver que ele estava vivo, que ele está vivo e que ele está forte, que ele está continuando, sabe? Que eu fiz a diferença ali. Uma outra história que eu queria contar para vocês é a questão da prisão. Eu ensinei numa escola bíblica na cidade de Worcester, no complexo de segurança máximo para mulheres, todas com prisão perpétua. E eles não têm nem lugar para você ensinar. Então eles te jogam assim no pátio, em frente da célula, abre a cela e você fica no pátio. É um pátiozinho pequeno, separado, e os guardas me largavam ali, eu com 15, 20 mulheres ao meu redor. Então, assim, houve uma história uma vez, a líder de uma das gangues lá da prisão me botou contra a parede na frente de todo mundo, falou: ó, quando que Deus vai me tirar dessa prisão? Só quero saber isso. E ela é grandona, assim, altona, fortona, tinha uns 3 ou 4 ao redor dela, ela me intimidando assim, botando contra a parede. E eu parei e pensei assim, cara, não dá nem pra correr. Não tem nem pra onde correr, eu tô trancado aqui com elas, e assim, respirei fundo, lembrei daquele tempo meu em que eu tava também envolvido com essas gangues, com essas coisas, e falei para ela, falei assim, olha só, eu vou falar a verdade para você, você quer a verdade? A verdade é que Deus está preocupado com o seu coração, Ele não está preocupado em te tirar daqui, Ele está preocupado em te salvar, com sua alma, para a eternidade. Então eu não vou mentir para você. Você fez algo que eu precisava ser punido. Nessa hora eu não passava nem vento. Então, um medo danado, tá? Vou ser sincero. Você fez algo que precisa ser punido. Deus, ele não quer te tirar daquele, ele quer o seu coração. Você está disposto a dar o seu coração a ele. E obviamente ela não estava, mas assim, a palavra não fez curva não. Ela foi direta e falou na cara: olha, eu vou sentar aqui hoje e vou ouvir o que você tem para falar. Vou me levantar e o meu grupinho aqui a gente não vai voltar. Falei, tá bom, muito bem. Aproveitei, preguei a palavra. Durante esses 4, 5 anos que eu ensinei, teve uma história que me marcou muito. Na verdade, 2, mas essa foi muito importante. Prisão de segurança máxima, ninguém mistura, os prisioneiros não se misturam. E eu preguei sobre muitas coisas, ensinei sobre muitas coisas. Uma das coisas em que eu ensinei foi a questão de perdoar aos outros, pedir perdão aos outros,
e se perdoar, porque Deus te perdoou. E durante muitos anos, uma das mulheres, né, tinha cometido um crime horrendo. Não posso nem falar porque, né, horrendo, 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 envolvendo crianças e tudo mais. Ela veio para mim e falou assim: Yuri, eu me arrependi, eu sei que eu vou morrer aqui, não tem nada que eu vou fazer, mas eu não tô triste mais, porque eu encontrei o verdadeiro propósito da vida, que é o Senhor. E por sua causa, eu pude perdoar, me perdoar e viver em paz com Deus. Muito obrigado. Então, assim, para mim isso valeu muito, sabe? É uma alma que é preciosa para o Senhor. Nós vamos nos encontrar nos céus, independente daquilo que nós tenhamos feito. Há perdão no sangue de Jesus. Nada que você possa fazer ou pensar que você fez é maior do que o perdão que há no sangue de Jesus. E eu acredito nisso. Então essas duas histórias, assim, são muitas histórias, sabe? Mas aí você pode me perguntar pessoalmente. Mas essas duas me marcaram muito esse período na cidade de Worcester, sabe? E obviamente, depois a gente mudou para Pretória, foram 5 anos, e foram 5 anos muito difíceis, porque a gente se mudou para uma igreja muito tradicional, e na verdade nenhum problema com relação a isso. Eu aprendi muito com eles, mas ainda havia, enquanto eu tinha chegado, muita resistência ao mover do Espírito de Deus. Então foram muitos momentos em que eu e a minha esposa nós nos sentimos fora de um lugar, assim, sabe? A gente não conseguia, a gente não tinha liberdade total para ministrar a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente se apaixonou pelas pessoas ao nosso redor. Né? Começamos um ministério da família, começamos um ministério com jovens e adultos, o ministério pastoral, sabe? A pregação da palavra. E durante aquele tempo ali foi como se nós estivéssemos pereirando ouro, sabe? Muita terra, muita sujeira, mas cuidando daqueles coraçõezinhos. E nós conseguimos, quando eu cheguei lá, o Ministério dos Jovens estava completamente destruído. Tendo relações sexuais, os líderes tendo relações sexuais com jovens, né? Tive que mudar tudo. Tive que mudar tudo, tudo, e foi muito difícil. Foi um período onde não fluiu, não houveram tantos milagres, sabe? Foi um tempo difícil, um tempo seco, um tempo de secura, mas ao mesmo tempo foi um tempo em que nós lapidamos muitos dos corações daqueles que estavam sedentos. Discipulamos, caminhamos juntos, e assim, foi uma bênção, né? 5 anos sendo pastor, essa igreja, a igreja metodista na África do Sul, ela é muito política, também é muito religiosa no sentido né, nesse sentido dos dons do Espírito. E quando eu cheguei lá, eu queria pregar sobre isso. Eles falaram: a gente não prega sobre isso aqui não. Aí tá bom, o que vocês pregam então? Eu quero pregar a palavra de Deus, está na palavra de Deus, por que não? Né? Mas respeitei, honrei, aprendi, cresci como homem, como pessoa, como ministro. E quando a gente estava saindo de lá para vir para Nova Zelândia, os anciãos da igreja, né, os líderes da igreja, estavam estudando para pregar sobre os dons do Espírito. Então, assim, algo aconteceu, né? Algo aconteceu nesse período e a gente muito abençoado. Então, durante esse período na cidade de Pretória, a gente teve o Judá, mas antes da gente ter o Judá, a gente teve... Minha esposa perdeu um bebê. Foi um tempo muito triste pra gente também, sabe? Muito, muito, muito triste. Foi difícil também. Ela começou a se especializar em Pretória. Estava se especializando durante a pandemia, né, fazendo mais 4 anos. Ela tem 3 especializações. Ela é médica com 3 especializações. Ela
especializado em clínica geral, fez 4 anos separado, né? E é especializado em medicina para AIDS e para criança, tratamento para criança com AIDS também. Então, assim, muito ocupado com o ministério, muito ocupado com a especialização e aquela correria, e Deus nos chamou para Nova Zelândia, né? E nos preparamos, fizemos todo o processo de visto, tudo, né? Às vezes parecia que estava distante de acontecer, demorava, mas conseguimos tudo. E no dia 29 de janeiro de 2023, esse ano, a gente entrou num avião. Quando a gente chegou no aeroporto para pegar o avião, falaram pra gente assim: olha, vocês não podem embarcar, porque houve um furacão, uma chuva na cidade de Auckland e não tem avião pousando. E só vai ter voo para daqui a um mês. E a gente falou assim: não, que isso? Um mês é muito tempo. É muito tempo, tá? Ficamos lá por 2 horas no aeroporto. Quando eu cansei, falei: vambora. Peguei minha esposa e falei: vamos. Isso aí não, a gente não vai conseguir nada. Veio uma mulher correndo, nossa direção, falou: a gente arrumou um voo, vem. Entramos no voo, viemos para Nova Zelândia, cidade de Auckland. Quando chegamos aqui, chegamos no domingo de noite, às 1h da manhã, né, de domingo para segunda. E na quarta-feira de noite, nosso filho, Judá, ele estava com a barriguinha dele, estava assim um pouco estendida, sabe? Parecia que tinha verme, alguma coisa, e apareceu uns roxos, sabe, nele. E a gente levou ele na clínica para ver. Chegando lá, eu ainda lembro do rapaz falando assim: olha, vai lá e faz um ultrassom. Quando a gente fez um ultrassom, eles falaram pra gente: olha, seu filho tá com câncer. Foi um momento muito difícil pra gente. Foi um susto que você não tem noção. E dentro daquela mesma semana ele foi internado, ele parou de respirar direito, começou a precisar de oxigênio, porque o câncer era uma bola de 25 centímetros na barriga e tinha espalhado para todos os lugares do corpo, para vários lugares do corpo, inclusive o pulmão. O pulmão encheu de líquido e ele começou a não conseguia respirar mais direito, e a gente com medo dele morrer. E Deus começou a falar no nosso coração. Deus começou a falar no nosso coração: isso não é para a morte, isso é para a minha glória. Mas foi terrível, porque a gente não tinha casa, a gente não tinha escola para Liora. Minha esposa teve que começar a trabalhar e eu fiquei no hospital com ele. A esposa vinha visitar e ficava nos finais de semana com ele, no hospital, no quarto do hospital. Começaram a quimioterapia, né? E vocês já ouviram falar, eu vi pela primeira vez. Foi um milagre ele não ter morrido. No primeiro mês ele parou de comer, ele parou de falar, ele parou de andar, ele parou de se mexer, ele só chorava. Caía lágrima do rosto dele. Botaram um dreno nele, ele perdeu a capacidade do pulmão, um dos pulmões, por 2 horas. E eu me lembro desse dia, ele estava na UTI, e uma das enfermeiras virou para mim e falou: Yuri, seu filho é um guerreiro, olha para ele. Ele perdeu o pulmão voltou, o pulmão dele está funcionando 100%. 2 horas depois que a gente botou o dreno. E isso não acontece, isso não é normal. A comunidade médica pode, né, falar mais um pouquinho sobre isso, mas quando você perde o pulmão é muito difícil voltar. Não é tão simples.
ele já estava querendo acordar, teve que ficar sedado por algum tempo, né? E a gente desesperado, vendo aquele sofrimento, colocaram uma linha no peito dele, numa veia, para não ficar furando ele, para poder fazer transfusão de sangue. Ele fez algumas transfusões de sangue, ele fez a quimioterapia. Então, assim, nesse primeiro mês foi muito difícil. Primeiros 2 meses, assim, ele teve febres altíssimas, ele não comia, teve que botar um tubo no nariz para comer, mas aí ele botava o tubo no nariz, ele vomitava tudo, aí teve que botar uma linha no peito para poder fazer essa linha no peito, teve que botar uma, né, tinham 6 medicamentos diferentes que ele estava tomando, mas alguns através do nariz, assim, uma coisa de louco. E a gente orando, e a gente está ali no hospital. Graças a Deus aqui o hospital na Nova Zelândia é tudo pago, tudo de graça. A gente não precisou pagar nada. Tratamento que normalmente custa milhões e milhões de dólares, a gente não teve nada, 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 nada. E depois desses primeiros 2 meses e meio, o médico do caso dele, que é um especialista bem conhecido até no mundo, ele só vem falar com você com 10 assistentes junto com ele. Ele veio sozinho nesse dia, eu me lembro muito bem. O Judá tinha ficado por 2 semanas com uma bomba de morfina, dando morfina nele, e o pessoal falando, não, a gente só quer deixar ele bem, não vamos deixar de sofrer. Toda aquela linguagem, sabe, de sofrimento, de morte. E depois chegar no médico, eu lembrei de uma outra coisa. E nesse tempo, Deus me fez uma pergunta. Me perguntou, Yuri, se eu levar o Judá, você ainda vai me adorar? Essa pergunta cortou meu coração, sabe? Falei para vocês de toda a questão cultural, de como que você se desliga da sua própria cultura. Muitos dos seus amigos seguem a vida deles, até mesmo família se torna mais distante. E o Judá e a Lior e a minha esposa são tudo que eu tenho aqui. E aquela pergunta cortou, veio de direção no meu coração e eu falei, Deus, eu não sei se eu vou sobreviver se ele morrer. Porque ele é meu, né, meu melhor amigo. E eu comecei a orar e eu comecei a me lembrar de tudo que Deus tinha feito na minha vida. De quanto ele tinha sido meu sustento e meu tudo, sempre. Quando não havia nada, ele era sempre o meu tudo, meu suporte emocional. Naquele momento ali, naquele hospital, eu comecei a me lembrar de tudo que eu passei na minha vida. Falei, Senhor, o Senhor é a minha fundação, o Senhor é o meu tudo. Eu vou sempre te adorar. Não sei se eu vou sobreviver, mas eu vou sempre te adorar. Eu comecei a orar e orar e orar e entreguei o Judá para o Senhor naquele momento ali. E uma semana depois daquele momento, esse médico entra no quarto, passa por mim, sorri, vira de costas, vira de volta para mim e fala assim, Yuri, tem um monte de gente orando pelo Judá, não tem? Eu falei, tem, muita gente. Muita gente. Ele falou, porque ele virou, ele vai ficar bem. E é resultado de oração de gente do mundo todo. Ele começou a compartilhar comigo que o pai dele é pastor, que ele é cristão, ele acredita, e ele estava vendo um milagre ali na frente dele. E o Judá estava começando a ficar bem ali, o tumor estava começando a desaparecer, né? E como eu contei para vocês, foram 4 sessões de quimioterapia. Na última sessão eles queriam começar tudo de novo, porque eles não tinham certeza se ainda havia tumor ou não. Quiseram fazer um exame, o exame não bateu com o tempo. Era para ele ter começado o tratamento, mas aí ele não estava pronto, porque a imunidade dele tinha que estar um certo nível para começar a quimioterapia de novo. Fizemos o exame no dia
começar o tratamento, que o sangue dele voltou ao normal. O médico me chamou e falou assim, senta aí, com o resultado do exame. Falou, você já recebeu o resultado do exame? Eu falei, não. Tá aí? Ele falou, tá aqui. E aí ele pegou uma caixa de lenço, não tem nenhuma caixa de lenço aqui, e me deu. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O Judá sentado no carrinho, não faz isso comigo, não. Por que você tá me dando um lenço? E ele falou assim, olha aqui o exame. E quando eu olhei, estava o corpo de uma pessoa e aonde que estava o tumor, tinha duas bolas amarelas assim, ó, na foto que ele estava me mostrando. Falei, pronto, acharam mais coisa, nem sei o que dizer. Assim, meu coração completamente, né? Tava entre fazer mais uma sessão de quimioterapia ou mais 4, começar com um remédio mais forte. Assim, meu coração foi no chão. E vendo o quão difícil é fazer quimioterapia, vocês não têm noção. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas ele falou assim, Yuri, tá vendo isso aqui? Eu falei, tô vendo. Não tem nada. Eu falei assim, como assim? Não tem nada. Ele falou, não tem nada. Eu falei, doutor, o que que é não tem nada? Fala pra mim. Acho que eu já tava quase pulando em cima dele, sabe? Aí ele falou, seu filho não tem câncer. O câncer desapareceu. O câncer desapareceu. Uma noite antes, eu falei com um amigo, pastor meu, Carlos Cabral, no Brasil. Ele falou assim, Yuri, ora em línguas. Eu comecei a orar em línguas no dia antes de eu saber dessa notícia e Deus falou, reúne sua família e ora. O Judá estava em casa, né? Ele vai para o hospital, volta. Ele ficou 3 meses no hospital, veio para casa um mês e era para começar de novo no hospital por mais um mês, 2 meses. A gente não sabe quanto tempo no hospital. E a gente orou naquela noite anterior e eu tive essa visão em que Deus estava sentado no trono, ele gargalhava com o Judá na frente dele e o poder de Deus em cima do Judá assim. E guardei aquela visão no meu coração, sabe? Como se Deus estivesse dizendo, Yuri, eu estou curando seu filho. E quando o doutor falou para mim, não tem nada, não tem nada, eu liguei para minha esposa e falei, por favor, fala com a minha esposa. A gente começou a chorar, minha esposa estava trabalhando. A gente começou a chorar. Eu saí de dentro do consultório com o Judá. A gente ainda foi fazer mais uma semana de quimioterapia e acabou, porque era a última para selar. Eu chorava porque eu fiz muita amizade com as enfermeiras e todo mundo conversava muito comigo. Elas me rodearam, porque você está chorando? Eu falei, meu filho, o câncer acabou, acabou. Jesus curou ele. Jesus tinha curado ele. Jesus tinha curado ele. Essa doença não é para a morte, mas é para a vida e para a glória do Senhor. E a gente chegou aqui, tinha chegado na Nova Zelândia, sem nada, e já começou com essa notícia terrível, sabe? Eu ainda estou em casa com ele, ainda estou sem poder trabalhar, não tenho ministério para trabalhar ainda. Que a imunidade dele ainda está crescendo, mas ele já pode começar a tomar as vacinas. Ano que vem, se Deus quiser, ele vai começar na escolinha. Então, assim, Deus é bom, queridos. Deus é bom. Deus não nos promete um mar de maravilhas, mas Ele nos promete nos sustentar. Ele não promete que não haverá guerras, mas Ele vai abrir um mar, porque Ele é conosco na vida e na morte. Ele é conosco na saúde e na doença. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Ele é o nosso Pai. Nosso Pai nosso. Então é isso. Eu estou aqui na Nova Zelândia, cidade de Auckland,
como eu falei, ainda sem estar conectado com nenhum ministério. Um amigo meu aqui, pastor da igreja da Lagoinha, queria que eu começasse um ministério com eles, mas eles querem fazer um ministério para brasileiros, então assim não é a minha área, né, de missões. A minha missão não é para com brasileiros, então não vou, mas estamos juntos, caminhando assim que ele me disser quando que ele vem para tomar café na minha casa, vier mesmo, mas é gente boa, muita gente boa, a gente estamos orando juntos já há algum tempo. E é isso, é isso. O Senhor me chamou para as nações e aqui eu estou. Aqui eu estou, minha família é toda estrangeira, todo mundo falando inglês, é bem complicado assim no sentido de com a minha família e tudo mais, mas eu tento ensinar, né? Tô tentando devagarzinho. Vou colocar uma foto, vou tentar botar uma foto no vídeo para vocês verem, ou mandar uma foto para vocês verem, minha família. Eles estão todos dormindo agora, aqui já está de noite, né? São, acredito, 15 horas de diferença, a gente está 15 horas na frente do Brasil. Enquanto aqui são 10 da noite, deve ser 7 da manhã aí no Brasil. Então é isso, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, tá bom? E esse é um pouquinho do meu testemunho. Eu sei que eu deixei um monte de coisa para fora, mas eu gostaria muito de agradecer. Eu sei que muitos de vocês oraram por nós nessa jornada, nessa mudança de país. Por favor, continuem orando na questão da adaptação, na questão da conexão, que a gente possa se conectar e começar a trabalhar aqui no ministério, trabalhar na expansão do reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe todos. Um beijão no coração.